Boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade. Sou Graziela Ângelo, com o plantão do Cidade Notícia. Boa tarde, eu sou Israel Salles. Boa tarde para você, Graziela Ângelo, ouvintes do plantão do Cidade Notícia. Estamos aqui agora com este plantão porque hoje, como anunciamos ontem, não teremos a edição do Jornal do 89, que vai ao ar todas as noites de segunda a sexta-feira, e trazemos para você agora um resumo das notícias que aconteceram nas últimas horas no Brasil e especialmente em Caratinga e região. Para começar, não tem como evitar começar falando sobre as chuvas que estão assolando o país. Pois é, Graziela Ângelo, várias cidades do país já declararam estado de emergência ou estão em alerta por causa das chuvas constantes deste mês de dezembro. O que tem nos chamado a atenção nos últimos dias é a situação do Espírito Santo. Hoje de manhã, a presidente Dilma Rousseff sobrevoou o Espírito Santo para ver os estragos causados pelas chuvas naquele estado. Foi a primeira visita da presidente Dilma ao estado depois de eleita. Ela chegou na localidade por volta das 9h50 da manhã de hoje e foi acompanhada, é claro, pelo governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande. Além do sobrevoo, a agenda da presidente também previu uma reunião com o governador e com autoridades locais. As chuvas que atingiram o Espírito Santo no fim de semana deixaram mais de 46 mil pessoas fora de suas casas, de acordo com a Defesa Civil. 8 pessoas morreram e 45 ficaram feridas. Dos 78 municípios do estado, mais de 50 foram afetados pela chuva. De domingo para segunda, choveu 130 milímetros, de acordo com a Defesa Civil. O governo decretou situação de emergência em todas as áreas afetadas por desastres. A previsão é que Dilma retorne por volta da 1 da tarde e também está prevista a presença naquele estado do ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira. Olha, Graziela Ângelo, e na nossa região também a situação é meio complicada. Governador Valadares sofre aí com os estragos causados pela chuva da noite do último domingo. E como noticiamos nesta segunda-feira no Jornal do 89, 2 crianças morreram soterradas em Valadares e o nível do Rio Doce sobe num ritmo preocupante. Distritos estão isolados, várias ruas do centro da cidade estão danificadas, obrigando o transporte público a mudar de rota e também há famílias desalojadas. Várias delas precisaram recorrer a abrigos da prefeitura e o número de desalojados em Valadares não foi divulgado até o momento. Outra cidade da nossa região que também está em estado de alerta é Manhuaçu. Nesta noite, no centro da cidade, a ponte mais baixa e mais estreita da área, o rio chegou ao nível mais alto desde o sábado. A Prefeitura de Manhuaçu pediu à população ribeirinha que fique alerta, pois a previsão é de que o nível do rio Manhuaçu deva continuar subindo nas próximas horas. E uma vítima fatal já foi detectada aí pelas chuvas em Manhuaçu. Marta Garcia de Souza, de 59 anos, ela morreu afogada nas águas do rio Manhuaçu na tarde desta segunda-feira. Testemunhas chegaram a ligar para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, informando que viram uma pessoa descendo as águas do rio. E foram montadas 3 equipes de busca pelo Corpo de Bombeiros, que teve dificuldades de encontrar o corpo de Marta, porque a água ela está muito barrenta e o volume está muito alto. E depois de algumas horas de busca, Marta foi encontrada próximo à ponte da Barão do Rio Branco. E somente na noite desta segunda-feira é que familiares de Marta identificaram o corpo, mas não souberam como é que ela foi parar dentro do rio Manhuaçu. E a chuva forte e contínua ao longo dos últimos dias também está provocando inundações e deslizamentos de terra em várias regiões do município de Pocrane. De quarta-feira para este domingo, o quadro se agravou ainda mais. Olha, a situação está tão complicada que a administração municipal informou que está fazendo o possível para desobstruir as ruas e estradas, e a Defesa Civil colocou equipes e telefones à disposição para tentar auxiliar os moradores. O governo municipal, inclusive, decretou situação de emergência no município de Pocrane. E em comunidades rurais, como Barra da Figueira, há famílias desalojadas por causa das inundações. Ainda não foram divulgados os números oficiais do problema das chuvas na vizinha cidade de Pocrane.
E em Caratinga, a população sempre fica muito apreensiva, né, Israel? Porque nós já sofremos muito com enchentes aqui na nossa cidade e as pessoas já têm até aquele hábito nesse período de chuva de ficar monitorando o rio Caratinga para ver o quanto subiu, o quanto não subiu. E ainda bem que nós temos aqui uma Defesa Civil já experiente nesse assunto, com inclusive equipamentos tecnológicos para poder monitorar o rio. Essa chuva que praticamente não se interrompeu nos últimos dias, colocou a Defesa Civil de Caratinga de prontidão para atender chamados de emergência. Olha, ações preventivas também estão sendo adotadas e como o constante monitoramento do volume de chuva e do nível dos cursos d'água. O secretário de Defesa Social, Isaías Borges, ele diz que ainda são esperados 130 milímetros de chuva até o final de dezembro, Graziela. E hoje pela manhã eu conversei com o secretário de Defesa Social, Isaías Borges, que falou sobre a situação atual em Caratinga, tanto na cidade quanto também na zona rural. No mês de dezembro, nós atendemos já 83 BOs envolvendo chuva. A maioria das ocorrências é deslizamento de terra. Essas pessoas que moram nas encostas, os cortes, indevido que é feito nos taludes aí, então tem provocado deslizamento. O deslizamento é proveniente do excesso de chuva na região. Estava previsto para esse mês 210 milímetros e já choveu até a data de ontem 419 milímetros. Então a terra está encharcada e está propícia ao deslizamento. Na zona rural, qual que é a situação? Na zona rural, Santo Antônio do Manhuaçu, no sábado, uma chuva muito forte, foram danificadas 4 pontes lá. Uma delas, inclusive, impedindo a passagem de pedestres, mas já está sendo providenciado o reparo para que o cidadão volte a ter o acesso e a tranquilidade de sempre. Bom, dizia a chuva não para, previsão é de mais chuvas aí para esta reta final de ano aí. Quais são as orientações da Defesa Civil para as pessoas? Quanto à chuva, a gente tem que estar acompanhando dia a dia. Está previsto até o final do ano mais 130 milímetros de chuva, então dividido em 7 dias. E nós orientamos as pessoas que moram nas encostas, nas partes mais baixas, que são propícios ao alagamento, que fique atento, que geralmente o problema ele agrava mais à noite, que é quando você está dormindo, porque durante o dia, quando você está acordado, você está presenciando, você toma as medidas necessárias. Então eu oriento o pessoal que qualquer evento, que ligue para o 190, procure 199, que é a Defesa Civil, para a gente estar tomando as medidas e socorrendo as pessoas caso necessário. A gente observa que o rio Caratinga está a um nível até um pouco alto, devido aí às chuvas que não param, não cessam. Há preocupação em termos de inundação? Não, quanto à inundação, se vier uma chuva bem forte, devido à terra já estar bem encharcada, então ela já não absorve mais a água que vem sobre ela. Então pode ocorrer um alagamento maior devido às cheias dos rios. Mas por hora está sob controle, está dentro de um grau tolerável. Nos distritos, teve algum problema de enchente ou não? Não, a enchente ela passou, mas não atingiu nenhuma casa. O que houve mais foi mesmo deslizamento de terras em vários locais. Então, mesmo com tanta chuva caindo, a situação por hora está tranquila? Está sob controle. Então o recado está dado, vamos ficar todos atentos, principalmente você que mora em área de risco, que tem um barranco perto da sua casa ou que está muito próximo do rio. E agora vamos falar aí sobre a previsão do tempo para os próximos 2 dias. A previsão de chuva para esta terça-feira aumentou segundo o Climatempo. Deve chover durante o dia e a noite desta véspera de Natal. A previsão anterior de 5 milímetros de chuva, ela subiu para 65 milímetros nesta terça. Temperatura máxima de 26 e a mínima de 21 graus. Amanhã, dia 25, deverá ser de sol, com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Se não houver alterações climáticas, deve chover apenas 2 milímetros nesta quarta. A máxima pode chegar a 31 graus e a mínima a 21. E agora vamos mudar um pouco de assunto, porque afinal estamos às vésperas do Natal e aqui uma informação de utilidade pública. Atenção, porque o horário de coleta do lixo em Caratinga vai mudar, como todos os anos acontece nesse período de feriado, de Natal e de Ano Novo. Então, fique atento aí, olha, hoje, terça-feira, dia 24, a varrição nos bairros e no centro, ela será feita durante o dia e a noite. A coleta de lixo domiciliar também será feita em 2 períodos, de dia e à noite. Porém, a coleta que acontece à noite já vai começar a ser feita a partir das 3 da tarde, assim como a coleta seletiva. Amanhã, quarta-feira, dia 25, a varrição será feita somente no centro da cidade,
cidade durante o dia, de 6 da manhã ao meio-dia. E a coleta domiciliar somente no centro, de 8 da manhã ao meio-dia. E sendo assim, a população então pode colaborar não colocando lixo na rua neste dia 25, depois do meio-dia, pois não haverá coleta à tarde ou à noite. De quinta-feira, dia 26, até o domingo, dia 29, os horários da coleta voltam ao normal. Atenção, você que ainda não comprou os presentes de Natal e deixou para a última hora, pode fazer isso sem pressa, porque as lojas do comércio de Caratinga ficam abertas até às 9 da noite. Amanhã, feriado, o comércio fecha e retoma as atividades na quinta-feira. Aproveite para comprar nas lojas que participam da promoção Natal dos Sonhos da CDL. 4 TVs 43 polegadas já foram sorteadas. Ontem saiu a 4ª TV e a ganhadora foi anunciada por Azenildo Bebert, da CDL. A ganhadora da TV 43 polegadas CDL foi Karine Lopes Andrade. Ela é lá da rua Manuel Francelino Sodré, em Santa Rita de Minas. Ela comprou na loja Maluca. O pessoal do CDL vai entrar em contato com o ganhador e marcar com ele um dia para ele vir retirar o prêmio no CDL. Ainda resta um sorteio de uma TV 42 polegadas, que vai ser na próxima segunda-feira, e o sorteio final do veículo Ford Fiesta, dia 10 de fevereiro. Quem já jogou o cupom na urna também não foi sorteado, ele ainda está concorrendo, que os cupons voltam para a urna. Quem fizer as compras ainda depois do Natal, ainda concorre ao carro Ford Fiesta, que o sorteio do Ford Fiesta será somente dia 10 de fevereiro. As lojas conveniadas têm o cartaz da promoção e é fácil identificação. E também o cliente que chegar nas lojas, eles têm que perguntar se a loja é conveniada e dar preferência somente às lojas conveniadas para concorrer aos prêmios do Natal premiado CDL. A data comemorativa mais importante do calendário cristão é motivo de celebrações especiais nas igrejas cristãs, principalmente na católica, que cultiva várias tradições. O pároco da Catedral de São João Batista, o padre Ademilson Tadeu Quirino, já celebrou a missa na manhã de hoje e lembra que a programação destes dias 24 e 25 de dezembro é uma programação diferenciada. Dia 24, terça-feira, noite, às 20 horas, teremos a missa presidida pelo nosso bispo diocesano, Dom Emanuel. Também, nesta missa, nós chamamos de missa da Vigília do Natal. E no dia de Natal, nós teremos também 2 missas, 6h30 da manhã e às 19 horas, 7 da noite. Essa é a programação para o Natal. Eu vejo que o Natal deve ser, para nós cristãos, uma oportunidade de rever a nossa caminhada e pensar neste novo nascimento que queremos, o nascimento de Jesus em nossa vida, em nosso coração. O padre Ademilson aproveita a oportunidade para deixar uma mensagem de Natal para os nossos ouvintes. Para nós católicos, ele é muito importante quando a gente para e pensa na promessa que Deus realiza e cumpre conosco. O Natal é o nascimento de Jesus. E nascimento de Jesus significa também o nosso nascimento. Nascimento para uma vida melhor, nascimento para o caminho do bem, nascimento onde nos leva também a sermos irmãos uns dos outros, onde nós também nos sintamos responsáveis pela justiça de Deus realizada em Jesus através de nossas mãos também quando procuramos fazer o bem ao próximo. Eu vejo que o Natal deve ser, para nós cristãos, uma oportunidade de rever a nossa caminhada e pensar neste novo nascimento que queremos, o nascimento de Jesus em nossa vida, em nosso coração. A mensagem é de alegria e paz, que Jesus, vindo ao coração de cada ser humano, restaurando o ser humano, salvando e gerando vida, possa ser a nossa alegria e a nossa força. Você, ouvinte da Rádio Cidade, quero dizer assim, celebrar em família é muito bom. Celebrar em família, mas o nascimento de Jesus é melhor ainda. Que o Papai Noel não substitua Jesus na sua casa, que ele seja o centro de sua vida e a força geradora de paz, justiça e amor. Feliz Natal a você e sua família em um ano novo muito abençoado.
Como dissemos, hoje, dia 24, não teremos a edição do Jornal da 89, que vai ao ar normalmente a partir das 6h20 da noite, com reprise às 10 da noite. E amanhã, feriado também, não teremos a edição do nosso noticiário, mas voltamos com a programação normal a partir da quinta-feira, dia 26. Boa tarde, Graziela Ângelo. Boa tarde, ouvintes do Plantão do Cidade Notícia. Tenham todos aí um Feliz Natal, ótimas comemorações com seus familiares e até a próxima quinta-feira. Um Feliz Natal para todos vocês.